Medo não existe no vocabulário dessas pessoas, seja por vingança, por puro prazer de fazer mal aos outros ou dentre mais N motivos. Os serial killers não têm piedade de agir sem controle, cometendo seus crimes com algumas vítimas escapando da morte e outras não. Neste ano surge mais um perverso no meio da lista de inúmeros deles. Para um bom entendedor, meia palavra basta, não é? Mas para quem ainda não entendeu, vem com a gente. Roda a vinheta. Saudações curiosos, sejam bem-vindos ao vídeo. Existe aquele velho ditado que diz que nesse mundo há louco pra tudo. E pra tudo também existe um louco. E este faz o total sentido, principalmente quando vem os crimes cometidos pelos chamados serial killers, que são criminosos de perfil psicopata que cometem seus atos com certo tipo de frequência, muitas vezes seguindo o chamado modus operandi, em alguns casos deixando assinaturas. E isso faz total sentido, porque você se lembra quando você não deixava sua criança escrever naqueles livrinhos de caligrafia? Pois agora eles estão assinando em corpos. Filmes, séries, games e outras coisas relatam sobre determinado ou vários desses assassinos que aterrorizaram gerações com suas barbáries, até mesmo no Brasil. Eu sou a Ellie. E eu sou alguém. Sou o Jack. Acabei de me lembrar. Essa porra desse Alzheimer tá me matando, cara. Número 5. O Vampiro de Niterói. Entre abril e dezembro de 1991, 14 assassinatos foram cometidos dentro de uma área perto de Niterói. E vocês sabem muito bem que Niterói é no Rio de Janeiro, a não ser que exista outro Niterói, então é no Rio de Janeiro, certo? Então eram muitos assassinatos com relações sexuais com os cadáveres, que seria a própria necrofilia, não é? Ele gostava muito de comer frio as coisas. Isso são coisas que japoneses com certeza repudiariam ele. E ele teve uma infância bem difícil. Mas só que a fase adulta dele também não é essas coisas, viu? Porque você passar para necrófilo, eu acho que é bem pior do que a infância dele. Todas as suas vítimas eram garotos de 5 a 13 anos. Então, ainda por cima, além de ser necrófilo, ele também era um pedófilo de carteirinha. Ele, aos 10 anos de idade, ele foi abusado sexualmente. Aos 14 anos, ele começou a se prostituir após o reformatório. E aos 17 anos, ele tentou estuprar o irmão mais novo. Sim, realmente parece uma música do Mamonas Assassinas, que era lá que me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Aí ele vira pro irmão dele e fala, agora é tua vez. O que eu posso dizer sobre isso? Ele começou a matança dele em 1991. Ele era conhecido como o Vampiro de Niterói, porque ele adorava beber sim. Ele bebia um sangue da miséria, bebia que nem vinho, que segundo ele é pra ele se tornar tão bonito quanto ela. Então ele tirou essa ideia do filme do Albergue, com certeza. Me lembrou um pouco aquela Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue, só que em vez de beber ela tomava banho. É porque esse daqui é muito mais evoluído do que ela. Porque esse aqui segue a filosofia, você é aquilo que você come, entendeu? É isso daí que ele tava seguindo. Ele era bastante religioso. Eu acho que é até um sacrilégio eu falar isso. Mas só que considera ele um assassino religioso que não devia nem considerar ele. Devia considerar ele um cão religioso, isso sim. Aí ele tá dizendo aqui que preferia garotos macios. Agora a questão é, ele queria, pra cometer os atos, ou ele queria fazer pele com os garotos? É isso que eu não entendo. Aí pra se defender, ele disse que o pastor disse que criança vai automaticamente pro céu quando morre, antes dos 13. Ah, agora que eu fiquei sabendo disso daí, eu deveria saber disso daí há muito tempo. Então é por isso que existe um monte de menor roubando aí, adolescente, porque sabe que vai automaticamente pro céu. E eu agora que tô velho, fui descobrir agora. Minha adolescência foi uma bosta mesmo. Também foi atribuído a ele a execução de uma menina. Só que ele disse, eu? Menina? Pode esquecer. Eu não mataria a menina, pois elas não merecem. Aqui temos mais um miguel, galera. Então, vamos pra próxima. Número 4. O Maníaco do Parque. Entre 1997 e 1998, no Parque do Estado, localizado no município de São Paulo, 9 vítimas foram feitas antes da investigação do crime. Agora eu vou ser mais de boa. Vou deixar o meu lado cômico para trás. Departamento de Homicídios e de Proteção à Testemunha, ele tinha sido intimado. O homem que cometeu vários crimes. E ele já estava respondendo pela utilização de uma folha em cheque em nome de Isadora Frankel, que ele utilizou para a compra de um capacete, tendo alegado que a utilização do cheque foi com consentimento de Isadora, que não era sua namorada, sim uma vítima escolhida aleatoriamente, e ele foi liberado logo depois. Olha só que caso interessante. Os caras viram que ele comprou um capacete de uma vítima, que já era uma vítima, escolhida por ele, que comprou, e ele disse que não, comprou nada a ver. Comprou aí pra mim, do nada. Desde quando mulher compra coisa pra homem? Só isso daí já diz tudo já. Já era pra polícia cair matando em cima dele já. Ele trabalhava
na época dos homicídios como motoqueiro. Engraçado, ele era um motoqueiro, mas ele não tinha capacete, não tinha nem condição de comprar um capacete. Estavam dando o quê? R$ 1 por corrida? O proprietário da época relatou a estranha atitude do funcionário que dias antes da visita ao DHPP teria deixado um bilhete reportando sua súbita demissão e saída da empresa. É muito estranho, realmente é muito estranho você pedir demissão de uma firma que te dá R$ 1 por viagem. Pra não poder nem comprar a porra de um capacete. Muito estranho. No dia anterior ao homicídio, ele cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio a um de seus episódios psicóticos, ao qual mencionou não poder acompanhá-lo naquele momento. A garota, portanto, notificou ter sido concedido pelo assassino um cartão de visitas com o nome de Jean-Claude Van Damme, com um telefone da empresa onde ele mesmo trabalhava, para caso houvesse interesse, lhe procurasse. Aí no caso o que ele fazia? Ele pegava, chamava as mulheres, dizia que era Jean-Claude Van Damme, apesar de não parecer muito, só pouquinha coisa, não muda quase muita coisa não, ele era um pouquinho parecido. Aí ele dizia que tinha uma empresa de modelos, chegava lá tal, olha, tem uma empresa de modelo, então vamos lá pro mar. Isso daí é que o cara chega assim, eu sou da empresa de modelo, vamos lá pro mato pra tirar foto. Isso é uma das coisas, e ainda dizem ainda que nisso eu tenho que concordar, em algumas partes, que a geração Z é melhor do que a geração milênio, viu? Porque se fosse na geração Z, ele não teria essa folga toda, não. A geração milênio tem essa falha, do cara chegar assim e falar, vamos lá tirar uma foto, vamos lá pro mato. Isso daí acontecia. Tá bom, não vai acontecer nada, vamos lá pro mato, é coisa super normal, o cara chama eu pra ir pro mato. Coisas que na geração agora Z não aconteceria não. Na hora, em vez dele estrupar a mulher estrupava ele na hora hoje em dia. Não tem nem boquinha. Aí quando ele deu o cartão dele, a polícia bateu e era o cartão da firma que ele tinha se despedido. Aí, não era uma empresa de modelo? Agora virou uma empresa de motoboy? Ih, rapaz, eu acho que agora o tic-tac tá começando a funcionar. Foi assim que aconteceu. O bicho, o Chico, vamos chamar ele de Chico. Ele era extrovertido e tinha uma habilidade de convencimento. Disso daí eu tenho certeza, porque pra convencer uma pessoa a ir pro mato do nada, eu acho que ele tinha pelo menos uns 10 de carisma, 20. Tinha o quê? Uma habilidade épica de convencimento. Se ele chegasse pra você e dissesse, abaixa as calças agora, você abaixava. Aí o que ele fazia? Ele fazia as vítimas descrever a situação atual, tal, como é que tá os relacionamentos, que isso daí já é por si só. A geração Z já escapava disso daí. Porque se fosse falar de relacionamento com ela, ela ia dizer, meu relacionamento é uma bosta e pra que você quer saber? Geração Z é bem assim. Pra que você quer saber dos meus relacionamentos? Por acaso você me adicionou no Facebook? Você mandou um depoimento pra mim? Já seria bem desse jeito. E geralmente ele atacava naquelas partes da estação Jabaquara, lá em São Paulo, perto do metrô lá. Porque parece que quando você tá indo de metrô, quem tem que correr é o metrô, não é você. Mas só que é o contrário, o metrô corre e teu cérebro também corre. Porque para ele ter conseguido fazer tudo isso perto do metrô, eu acho que a lógica dele era essa. A pessoa tá com pressa tal e não tem tempo para raciocinar no que eu tô falando, não. Tá com pressa, tá atrasada, dos compromissos. Aí ele abordava elas com promessa de participação em ações de propaganda, numa grande empresa de cosméticos tal, de produtos Ivone. E a escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional. Ele descrevia elas como tristes, de cabeça baixa, que são muito fáceis de serem enganadas por estranhos, gostam de aproximação de estranhos. Desajustada e depressiva e, bom... Então, depois que a polícia botou o tic-tac pra funcionar, foram lá na firma da empresa do motoboy, dos motoboy lá que ele trabalhava lá, que o Chico trabalhava. Chegando lá, já botaram acionaram a justiça do trabalho, porque tava R$ 1 a corrida. Quando eles chegaram lá, o proprietário achou estranho que tinha um osso de costela bovina junto a um RG inserido na cerâmica do vaso sanitário. Agora, estranho mesmo é ele ter percebido isso daí depois que a polícia chegou, porque esse tempo todinho e ele não tinha achado. E outro detalhe também importante, a firma era tão fuleira que não tinha nem câmera. Os caras, então, se tinha um osso, o que mais de pior poderia ter lá? Se já tinha osso, poderia ter o quê? Drogas, poderia ter qualquer tipo de coisa lá dentro, porque ninguém conseguiu ver um osso. O cara conseguiu enterrar um osso ali, ninguém viu, e ainda mais com RG. Aí ele ia dizer o quê na hora que o cara pegaram? Que os caras, se tivessem pegado na hora ele um osso e um RG, ia dizer o quê? Que é porque tava esperando o boi pra tirar o RG, porque agora estavam dando identificação pros boi? Se bem que em questão de gados, já estamos quase lá, não é mesmo? Aí, quando descobriu isso daí, Chico foi lá pro sul do país, tentando fugir, mas não conseguiu. Se ele tivesse ido pras cavernas, que tem Lázaro, talvez ele teria mais chances. Só que ele foi pro sul. Aí ele teve que mostrar onde é que ele escondeu os caras lá,
as mulheres. Ele teve uma infância super traumática. Aí ele contando lá pros policiais, ele tinha uma tia materna, diva, que teria molestado ele sexualmente. Com isso ele teve desenvolvido uma fixação em seios. Então 90% dos brasileiros também foram molestados sexualmente, porque tem fixação por seios. Já adulto, uma gótica teria quase arrancado o bingolingus dele, o churuminos, com uma mordida. Realmente, esse cara teve um trauma muito feio. Teve que encarar a tiazona solteira e depois a gótica gulosa. Isso daí já é muita coisa. E dessa vez ele teve sorte, que eu acho que até não teve mais notícia, né? Então teve sorte que tentaram arrancar o bigolinho dele dessa vez. Então pelo menos isso. Pessoal, como o vídeo ele ficou bastante extenso, eu vou fazer ele em 2 partes, certo? Então aguardem aí que a gente vai fazer já a parte 2, que tá gravado já, e vai ser mais rápido de soltar, tá certo? Então dê o like, joinha, comente aí e até o próximo vídeo, galera. Valeu!